Melo, como está escrito aqui, e eu vou falar para vocês sobre inovação e consciência coletiva. Na verdade, eu vou contar para vocês uma história. Eu me perguntei muitas vezes, não faz pouco tempo, há muito tempo, por que é tão difícil essa história de inovação? De fato, é difícil, mas eu me esforcei em responder uma pergunta mais importante, que tem mesmo que ser tão difícil? Na verdade, não tem. E essa é a minha proposta nessa palestra para vocês. É tentar lidar com vocês no seguinte plano, que inovação é realmente complicado, mas não tem que ser tão complicado. E o que a gente pode fazer, e porque eu acredito que nós nessa sala, nessa universidade, nessa região chamada região metropolitana de Campinas, nós podemos mudar esse cenário e essa percepção de que inovar é complexo e é difícil. A gente pode fazer toda a diferença pensando nessas duas palavras, inovação e consciência coletiva. Bom, a primeira pergunta, então, é por que é tão difícil? Tá? Um dos pontos que torna a inovação tão difícil é você não ter o conceito correto dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é esclarecer. Né? Essa imagem ela exemplifica muito bem que inovação é algo novo. Inovação é algo diferente. De fato, inovação ela está relacionada com isso. Só que você tem que saber, principalmente, além do que uma coisa é o que ela não é. Né? Em geral, fala-se de inovação sobre invenção, que não é a mesma coisa. Invenção está muito mais relacionado a você criar algo, a você ter um produto novo, a você estar fazendo um serviço novo que muito possivelmente não existiu, por isso que te deram essa palavra, essa qualidade de inovação. Porém, a invenção é criar algo novo. A inovação está mais relacionada não com criar algo novo. Em geral, uma criação pode gerar inovação. Só que a inovação está relacionada com a utilidade disso. Isso serve para alguma coisa? Isso agrega valor para alguém? As pessoas usam isso de fato? Eu inventei agora um novo limpador de línguas. É uma lâmina. Ok, interessante, você inventou alguma coisa, mas isso não vai ser considerado uma inovação. Perceba o que eu disse, isso não vai ser considerado uma inovação. Você não pega algo e diz, olha, inovei. As pessoas dizem que você inovou. Isso é um ponto muito importante para nós considerarmos nesse talk de hoje. Tá? E outra coisa muito importante, existe diferença entre inovar e você fazer um improvement em alguma coisa, em você melhorar algo. Tá? Em geral, existe uma considerável confusão nesses dois termos. A melhora de um processo, a melhora de um produto, está relacionada a não mudar sempre o produto, mas fazer aquilo de maneira melhor. Por exemplo, você tem um procedimento na fábrica e você faz uma melhora no procedimento quando você reduz o tempo daquele procedimento ser executado. Isso é uma melhora, só que o procedimento é o mesmo. Tá? Pode ser que você, em uma melhora, gere uma inovação. Mas isso são outros 500. Só clarificando. Inovação, então, não tem a ver, não é invenção. Tá? A invenção pode ser inovadora, mas está relacionado com a utilidade, com a percepção de que aquilo melhorou algo, trouxe algo de novo. Né? Aquilo gerou valor para mim, gerou valor para alguém. Alguém que está disposto a pagar por isso, muito possivelmente é uma inovação. Bom, um outro grande problema é que nós estamos mais habituados a pensarmos em closed innovation, né, que são as inovações fechadas, por assim dizer. Vocês podem imaginar o que significa esse termo. Quando você pega uma empresa que ela quer criar algo novo, ela pega, constrói um departamento inteiro de pesquisa e desenvolvimento, ela coloca vários engenheiros lá dentro, eles começam a pensar em algo, começam a fazer protótipos, essas pessoas desenvolvem algo, ela vai para o mercado, ela vende isso, legal, tudo isso ficou dentro da empresa. Closed Innovation é muito custoso, porque você tem que pagar todo mundo, você tem que construir um escritório de pesquisa e desenvolvimento, você tem que comprar equipamento para soldar, comprar equipamento para montar, para entortar ferro, para computadores se for para programar, computadores para renderizar se for fazer um filme. Você precisa comprar muita coisa, você precisa pagar muita gente. Então é muito custoso. E por isso, inovações fechadas elas são extremamente arriscadas.
Quando você envolve investir 1, 2, 5, vários milhões de dólares para talvez você conseguir uma inovação, o risco cresce muito. Por isso que quando você consegue uma inovação, você vai vender caro. Está diretamente relacionado com o fato de ser tão arriscado e de ser tão custoso. As empresas, há muitos anos atrás, estavam muito acostumadas com esse tipo de inovação. Elas enfiavam engenheiros num prédio, escondiam tudo, não deixava ninguém usar pendrive. Mal existia pendrive naquela época, mas não podia levar o disquete para casa. E elas trabalhavam em alguma coisa impressionante e depois aparecia no mercado. E você não tem acesso a nada disso. Você só pode comprar o produto, comprar o iPhone, comprar o seu leitor de Blu-ray depois que está pronto. Então, Closed Innovation é um dos grandes dificultadores de você trabalhar com inovação. Quando você quer fazer uma inovação e você parte para esse lado, eu tive uma ideia brilhante aqui, eu vou sentar e começar a fazer. E você vai fazer tudo sozinho, você vai tirar do seu bolso, você vai deter todos os direitos de vender aquilo. Mas o risco é todo seu e o custo é todo seu. Se der errado, a falha é toda sua também. E você teve que arcar com todas as despesas de tentar fazer essa inovação. Por isso, Closed Innovation é um dos grandes problemas da inovação. E um outro problema seríssimo é ter que lidar com pessoas. Tá? Você pode tentar fazer tudo sozinho, mas assim como uma empresa coloca 10 engenheiros de computação para programar alguma coisa, elas colocam um designer, porque você não vai mandar as coisas em modo texto. Eles colocam um analista de mercado, porque você vai querer saber o que o mercado está. Você vai colocar um estatístico para trabalhar, muito possivelmente. Você vai trabalhar com um gerente, ou seja, não é só você mais. Então, você pode ter o seu produto na sua cabeça perfeito, mas você não tem noção nenhuma de teoria das cores, nem de frameworks para a internet. Você vai precisar de alguém que te ajude nisso. Então, você vai ter que lidar com pessoas. Isso é muito difícil, porque pessoas são diferentes. Pessoas não necessariamente pensam como você. Se você é motivado por um desafio, a pessoa é motivada por ser fácil. Ferrou tudo, é completamente diferente. Se você é motivado por ter Coca-Cola na geladeira, ela é motivada por poder sair 10 minutos mais cedo do trabalho e não ficar no trânsito parado. Isso acontece, eu vivencio isso onde eu trabalho. Então as pessoas têm diferentes motivações e lidar com isso é muito difícil. Quando você tem que pagar tudo, resolver todos os problemas, para não ter que lidar com nenhuma pessoa, você automaticamente assume que você vai ter que aprender teoria das cores, você vai ter que aprender a usar o Photoshop, você vai ter que aprender a fazer várias coisas. Se você teve uma ideia genial do próximo filme de Hollywood, você vai ter que aprender a operar uma câmera, você vai ter que comprar a câmera. E você vai ser o ator principal, o secundário, e então não dá, você vai ter que contratar alguém. Pronto, pessoas de novo. Então lidar com pessoas é difícil. E isso é um dos problemas também de você tentar inovar. Porque você vai depender de pessoas para conseguir inovar. Não é só você vislumbrar que o produto tem que ser assim, um assado. Ou que o seu serviço tem que funcionar dessa forma. Ou que o seu processo precisa mudar desse jeito para aquele jeito para você conseguir economizar R$1 milhão no final do ano. Você depende de pessoas para mudarem esse processo. Para fazerem a maneira que você documentou esse processo agora. E lidar com pessoas é difícil. Só que, como eu disse, entender esses 3 problemas que deixam os passos inovativos mais difíceis não quer dizer que você e que eu não possamos vencê-los e que eles não possam ser mais fáceis. E a próxima pergunta que a gente vai responder é como é que se torna o processo inovativo mais fácil. Uma das grandes sacadas é perceber que inovação ela depende da avaliação de outras pessoas. Nossa, eu tive a ideia vou usar um termo aqui, não inovativo, Facebook 2.0. E vai ser assim, vai ser assado. Tá, se ninguém usar, acredite, não vai ser uma inovação. Não vai ter utilidade. Perceba que a inovação, ela é dependente da experiência das pessoas. O que cada um vivenciou, ou o que cada um conhece, vai influenciar no que é ou não inovador para você. Nossa, eu pensei num site assim, que
tem uma barra azul superior, tem texto no centro, pull na esquerda e não sei o que da direita. Aí você olha pro cara e fala, nossa, isso aí é igual ao Facebook, não é? Ferrou, já não é inovação. Para esse cara não vai ser. Aí você começa a falar, não, não é assim, porque o Facebook funciona dessa forma, eu conheço ele, mas você trabalha com notícias. Ah, então é o Twitter. Não. Caramba, peraí, eu vou tentar de novo. É porque, não, então é o UOL. Não. Por quê? Porque as pessoas conhecem, as pessoas têm acesso à informação, e isso leva elas a definirem o que é ou não inovador para elas. Então, é muito importante essa sacada de que você depende de uma avaliação mental de outras pessoas, de terceiros, para ter ou não uma inovação. Se a inovação for só para você, ok, inovação de uma pessoa só, um mundo de quase 7 bilhões de pessoas. Um outro ponto muito importante também é considerar trabalhar com Open Innovation. É totalmente diferente da inovação fechada. As inovações abertas, em resumo, para não ter uma palestra inteira só sobre isso, é que você vai dar um sharing, você vai compartilhar riscos e ganhos, óbvio. Eu quero fazer o próximo site de busca ultra rápido, mas eu não sei nada de grafos. Ok, você vai chamar um computeiro que vai fazer todo o motor. E você vai ser o cara de vendas. Pô, mas eu não sei vender. Então você precisa de um cara da economia, um cara de relações públicas, e você vai fazer outra coisa. Então você está disposto a abrir mão do seu ganho para também conseguir abrir mão do risco e do tamanho do problema. Você começou a quebrar isso, você começou a absorver pessoas que tenham capacidade de te ajudar em desenvolver aquilo. Eu tenho o próximo filme de Hollywood na minha cabeça, eu sou um ótimo roteirista, mas eu não sei operar uma câmera, eu não tenho uma câmera, eu preciso de atores, então você pode ir para o lado de Open Innovation, e Open Innovation tem uma outra grande vantagem, que é você conhecer pessoas. E a gente volta ao primeiro problema, à primeira facilidade, que você depende de pessoas para saber se algo é inovador ou não. O meu filme vai ser tem essa história e vai vender pra caramba. É um cara que ficou preso no terminal. Aí o câmera olha pra você e fala, você não assistiu o Terminal? Óbvio. Se você não conhece, aquilo pra você era inovador até então. E o mais importante, consciência coletiva. Você está aqui para ajudar o grupo e o grupo está aqui para te ajudar. Na verdade, esse conceito ele transcende um tanto mais sobre essa frase, que é a seguinte: existe um consenso social de que, no caso, eu estou propondo que nesse espaço, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a realmente serem inovadoras. Você pode criticar o projeto de alguém, lembrando que crítica é positiva ou negativa, para dizer que isso ficou legal, mas que isso já existe em tal ferramenta. Que isso é chato, mas que você nunca viu também. Mas precisa melhorar a interface. Esse roteiro é interessante, mas eu particularmente não assistiria porque eu não gosto de ETs. Pô, existe uma parcela considerável de pessoas que não gostam de filme de ETs. Então você não vai ter como atingir elas. Você considera isso quando você chamou de inovação? Então, entre várias pessoas é muito mais fácil fazer isso. E juntando as três pontas, você ter conhecimento de que você depende de outras pessoas para, de fato, conseguir uma inovação. E você pode ter ajuda delas, seguindo o modelo Open Innovation, para, de fato, encontrar uma inovação. E elas estão dispostas a te ajudar, e você está disposta a ajudar elas, fica tudo muito mais fácil. De encontrar o que é inovador, de desenvolver o que é inovador. E você tem que jogar isso no mercado. Se você não conseguir marketar isso, você também não vai chegar a lugar nenhum. Você vai gastar o seu tempo, que é o seu recurso mais precioso, só que você vai precisar pagar as contas no final do mês. E por que eu acredito que isso funcionaria aqui? A começar nessa sala. Tá? O ponto mais importante é que tudo isso que eu disse para vocês é baseado na ferramenta mais utilizada por todos nós. Comunicação. A Wikipedia é o grande exemplo de comunicação. E de uma ferramenta mental que o ser humano usa, que é muito importante, que é a capacidade de documentar aquilo que ele desenvolve, aquilo que ele aprende, aquilo que é pesquisado. Nós, na escala dos animais, nos desenvolvemos muito mais rápidos e numa curva muito mais rápida, pelo fato de que nós somos capazes de escrever num papel
que pôr o dedo na tomada é perigoso, e mesmo eu sem nunca ter colocado o dedo na tomada, se eu sei o que é uma tomada, eu possivelmente não vou pôr o dedo lá. Porque eu aprendi com o fato de você dizer para mim que a tomada é perigosa. Em geral, os animais eles precisam experimentar alguma coisa para aprender. É como levar uma mordida de um cachorro uma vez, você não vai tentar pôr a mão na boca dele de novo. Mas sua mãe deve ter te avisado, não brinca com o cachorro, você só não deu ouvidos para ela. Essa ferramenta de aprender sem ter que experimentar o mundo, sem ter que necessariamente ter vivenciado aquilo, ela é muito forte. Por isso que é mais fácil inovar quando você conversa com as pessoas. Porque você pode descobrir que o seu produto já existe, você pode descobrir que o seu passo inovativo genial, na verdade, já foi desenvolvido no passado, mas você só não conhecia até então. Então, conversar facilita você aprender coisas que você não conhece e você descobrir e compartilhar coisas que você conhece para chegar em alguma inovação. Outra coisa muito importante, aqui é a região de Campinas. Pessoal, na região de Campinas, nós temos um número impressionante de empresas de tecnologia, e não só de tecnologia, porque eu vivencio mais esse mundo de tecnologia. Tá? Nós temos produtoras extremamente importantes no país aqui, a Videobase, por exemplo, um rapaz de lá morava comigo até pouco tempo. Tá? Nós temos artistas e nós temos uma universidade extremamente grande e importante, que é a Unicamp. Nessa universidade, o mercado está interessado em gerar inovação. As empresas querem entrar aqui, querem conquistar nossas cabeças ou para ser funcionário ou para ser parceiros de desenvolvimento de projetos. Eles querem colocar o risco no seu projeto, querem participar do risco do seu projeto para também, obviamente, participar dos ganhos. Eles acreditam muito no que é desenvolvido nessa faculdade. E vocês estão aqui. Vocês também têm essa oportunidade. Oportunidade de aproveitar as oportunidades que o mercado pode oferecer. Só que para isso, a gente pode facilitar criando um ambiente, uma comunidade, uma sociedade, não dos poetas mortos, mas daqueles que querem trabalhar com inovação. Você pode não ter uma ideia inovadora agora. Venha participar. Venha participar pelo seguinte: se você sabe desenhar, você tem o que agregar. Se você sabe fazer arte conceitual, você tem o que agregar. Seja em jogos, seja em sites, seja numa produção audiovisual. Se você sabe operar uma câmera, se você é bom de escrever roteiro, se você é um bom programador, se você é um muito melhor marqueteiro do que programador, se você tem alguma qualidade, se você sabe até jogar fubeca bem, talvez seja utilizado. Queira ou não, você talvez compraria um jogo de fubeca se você gosta muito de fubeca. Esse jogo já existe, diga-se de passagem, foi feito por um brasileiro. É verdade, existe um jogo sobre fubeca. É verdade, existe mesmo. E talvez ele não tivesse feito se já existisse, ou se ele tivesse feito e descoberto que já existia um jogo que não fez sucesso e que foi um derradeiro, e ele perdeu o tempo dele porque o dele também foi. Mas enfim, é uma questão de conhecer. E aqui a gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas por causa da região que nós vivemos. E porque tem muita empresa querendo participar com a gente dessas inovações. Mais ainda, eu acredito na Unicamp. Mais do que essa região, porque nós temos muitas empresas, temos muitas pessoas, mas porque aqui, 3 palavras são muito importantes para mim: ambiente, interdisciplinar e rico. As pessoas aqui são extremamente inteligentes. Nós passamos por um dos processos seletivos mais difíceis do país. Nós somos a nata da nata, como alguns professores dizem. Tá? Nós temos diversas empresas querendo injetar dinheiro no que a gente pode resolver fazer. Nós temos várias pessoas inteligentes com diferentes culturas, diferentes experiências de vida, no mesmo lugar. São poucas as faculdades que têm 50 mais cursos diferentes no mesmo campus, em que você pode conversar com alguém que conhece muito bem de roteiro, com alguém que conhece muito bem de arte, com alguém que conhece muito bem de computação, com alguém que conhece muito bem de mercado, um economista, por exemplo, e com alguém que conhece muito bem outras e tantas outras áreas para falar: e aí, minha ideia é legal? O que eu estou tentando fazer é trivial, vai falhar, vai dar certo? Vocês conhecem? Vocês não conhecem? Eu estou doido? E eu acredito muito em vocês que estão aqui nessa sala. E eu acredito mais ainda se nós conseguirmos aumentar esse número de pessoas, criando o conceito de sociedade pró-inovação. Onde nós estamos aqui, não só por nós, mas que a gente quer criar um ambiente que seja respeitado,
se possível, por que não, internacionalmente. Isso precisa de uma cultura. E eu tô aqui para criar com vocês essa cultura. Só que tem pontos muito importantes que a gente nunca pode esquecer. Você tem a ideia genial, você tem a inovação perfeita que para você faz todo sentido, só que você não vai contar para ninguém porque você sabe que é muito fácil de fazer. Tem dois problemas nessa frase. É perfeito, é genial, é lucrativo e é muito fácil de fazer. Pergunta-se a si mesmo, será que isso realmente não existe? Já que é tão fácil de fazer? Se a ideia é tão frágil que você não pode conversar com ninguém sobre ela, ou ela não é tão forte quanto você pensa, na verdade ela é frágil, foi o que eu quis dizer, perdão. Ela é fácil de fazer, mas não, ela não é tão forte, na verdade ela é muito frágil, ou aquilo muito possivelmente já existe. Ou já tentaram, não documentaram que tentaram para os outros errarem, porque sabem que aquilo não é monetizável, aquilo não vai dar dinheiro. Então desconfiem se você tiver medo de falar da sua ideia para alguém. Muito possivelmente você pode estar errado. Outra coisa muito importante, nós todos precisamos evitar um paradoxo, um efeito chamado de paradoxo Abdeli, que é o seguinte: nós temos várias pessoas nessa sala. Se todo mundo deixar de dizer o que quer, porque acha que vai criar um conflito, porque acha que vai incomodar, porque conflito não é legal, porque é triste, as pessoas ficam bravas comigo e fazem cara feia, nem começa. Não há como inovar, não há como você conquistar o mundo todo, não há como você fazer algo que todo mundo queira no mundo. Você vai sempre gerar um conflito quando você toma parte de alguma coisa. E você tem que estar disposto a gerenciar conflitos, a receber um sim, a receber um não, a receber um feedback positivo, a receber um feedback negativo. Você não é obrigado a aceitar o que vão te dizer. Mas você tem o dever de ouvir as pessoas para saber o que elas têm a te dizer. Por que o seu site é verde, mas verde é feio, para mim tinha que ser azul. Não, tudo bem. Você pelo menos ouviu que alguém quer ver azul. Talvez você coloque uma customização que a pessoa pode escolher a cor dela e você pode conquistar mais usuários. Talvez sem esse feedback aquilo seja sempre uma cor só, porque você não ouviu essa pessoa te dizer isso. Não evitem conflitos. Isso será necessário. E por fim, eu quero muito que vocês compreendam esses dois pontos importantes, que é inovação e consciência coletiva, e participem ativamente disso. Né? O meu plano, e o plano de todas as pessoas que estão no Gamux, é que fazer esses encontros regularmente, é criar um espaço, um momento, uma situação em que todos estejamos aqui para ouvir algumas pessoas comentarem dos projetos delas, falar sobre os nossos, ver a próxima data que vai acontecer o evento para nós apresentarmos os nossos, que não seja um projeto que eu quero desenvolver, mas que seja um conceito que eu acredito ser importante para as pessoas considerarem quando vão fazer seus projetos. Participe disso. Participe de uma revolução que eu acredito estar iniciando nesse momento. Nós temos muitas iniciativas na Unicamp voltadas para a inovação. Vocês devem conhecer o Empreendetec. Tem toda a questão das Softtechs, também participa muito disso. Só que aqui nós temos um diferencial, que é o cunho de comunidade, a consciência coletiva. Apostem suas fichas nisso. Apostem fortemente. Tá? Obrigado por todos que me ouviram. Se tiverem alguma dúvida, esse é o momento.